Eu vou contar para você a historinha de um dos milagres de Jesus. Sangue? Dos milagres de Jesus. Jesus estava pregando, falando sobre as coisas de Deus em uma das margens do mar. E ele estava junto com os discípulos. Ele estava junto com os discípulos ensinando. E os discípulos estavam com eles ouvindo aquilo que Jesus tinha para falar. E estavam lá ouvindo. E Jesus falou assim para eles: meus discípulos, vocês podem ir para o outro lado do mar, para o outro lado, que depois eu vou encontrar vocês. Porque eu vou ficar ainda falando para essas pessoas que estão aqui. Aí, Pedro, Tiago, João... Pedro, Tiago, João no barquinho. Aí o que Pedro, aconteceu? Tiago, João no barquinho. Aí, ó, eles pegaram o barco e entraram no barco. Enquanto isso, Jesus ficou pregando para as pessoas. E eles pegaram o barco e foram para o outro lado. Só que o que aconteceu? Quando estava lá do outro lado do barco, do mar, né? Começou uma tempestade, com raios, com trovões. E toda hora aparecia um trovão e os discípulos estavam morrendo de medo. O que a gente está fazendo aqui, nesse meio? Nesse meio, o que está acontecendo? Meu Deus! Só que nesse meio tempo, Jesus, ele foi andando por sobre as águas. Foi andando por sobre as águas. E quando eles chegaram, eles olharam assim e falaram: meu Deus, é um fantasma! Está andando sobre as águas! E todo mundo com medo! Aí Jesus falou assim: não temam, sou eu, o mestre. Aí Pedro, ele era muito afoito, assim. Ele falou: Senhor, se tu és o mestre, faça com que eu vá até aí. E aí ele começou, aí Jesus falou assim: venha. E ele começou a andar sobre as águas como Jesus. Só que o que aconteceu? Quando ele estava na metade do caminho para chegar a Jesus, ele olhou para baixo e falou assim: ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E a fé dele, ele perdeu a fé. E ele começou a afundar, e Jesus pegou na mão dele, homem de pequena fé, e levou ele para dentro do barco. E Jesus falou assim para a tempestade: ventos, parem! E na mesma hora parou. E os discípulos ficaram olhando assim, pensando assim: quem é este homem que até os ventos obedecem à sua voz? Esse homem, ele é Jesus. Jesus é aquele que fez o céu e a terra, o mar e o oceano. Isso mostra pra gente que a gente precisa confiar e ter fé nas coisas que Deus fala. Deus não falou para Pedro, falou o que para Pedro? Vem. E Pedro foi. Só o que aconteceu com Pedro? Ele olhou para baixo e
Não. Nós somos assim. Muitas das vezes a gente esquece de olhar para Deus. A gente começa a olhar para as coisas que estão ao nosso redor. E aí a gente perde a visão de Deus e a gente começa a afundar. Por isso que a gente tem que sempre estar orando e pedindo para que Deus possa estar junto conosco. Amém?